A história de Roma é rica e complexa. Vamos percorrer os principais eventos e períodos em detalhes. Fundada por volta do século 8 a.C., Roma começou como uma pequena aldeia na Península Itálica. Lendárias figuras como Rômulo e Remo são associadas à fundação da cidade. Inicialmente, Roma era apenas uma monarquia, com reis que governavam a cidade. Por volta do século V a.C., a cidade começou a se expandir e formou uma república. Nessa época, ocorreu uma divisão da sociedade romana entre patrícios, que eram a elite aristocrática, e plebeus, a maior parte da população, composta por camponeses, artesãos e comerciantes. A luta política entre as duas classes durou muitos anos e eventualmente levou à criação de instituições como a Assembleia Popular e o Senado. A expansão territorial de Roma começou no século V a.C., quando a cidade começou a conquistar territórios vizinhos. Durante os séculos seguintes, a República Romana expandiu seu domínio em toda a Península Itálica e além, anexando cidades e estados independentes, como Cartago, Grécia e Egito. Durante esse período, Roma também travou as guerras púnicas contra Cartago, sendo a Segunda Guerra Púnica a mais famosa, liderada pelo general cartaginês Aníbal. No século I a.C., Roma entrou em um período de tumulto político e guerra civil. Dois líderes poderosos, Júlio César e Pompeu, lutaram pelo controle de Roma. César emergiu como vencedor e se tornou ditador de Roma. No entanto, ele foi assassinado em 44 a.C., levando a mais instabilidade política. Após a morte de César, Otávio, seu sobrinho adotivo, assumiu o poder e se tornou o primeiro imperador de Roma, adotando o nome de Augusto. Isso marcou o fim da República e o início do Império Romano. Durante o governo de Augusto, Roma experimentou um período de paz e estabilidade chamado de Pax Romana, que durou aproximadamente de 27 a.C. a 180 d.C. Durante esse período, Roma alcançou seu maior território, estendendo-se da Grã-Bretanha ao Egito. Nos séculos seguintes, o Império Romano enfrentou desafios internos e externos. Invasões bárbaras, crises econômicas e instabilidade política levaram ao declínio gradual do Império Romano do Ocidente. Em 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um chefe bárbaro, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, no entanto, continuou a existir por mais 1000 anos, até que Constantinopla, sua capital, foi conquistada pelos otomanos em 1453. A influência de Roma é inegável. Roma foi, durante vários séculos, o centro do mundo ocidental e seu legado político, cultural, legal e arquitetônico ainda é sentido hoje. A arquitetura romana, como o Coliseu e o Panteão, assim como o sistema legal romano, que formou a base para muitos sistemas legais contemporâneos, são algumas das contribuições mais notáveis de Roma para a história.